Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, estamos novamente às voltas com aquilo que se pode chamar de, aspas, jeito PT de governar, fecho aspas. Teremos que votar o projeto de lei que autoriza o governo a alterar o cálculo do superávit primário proposto para 2014. Tão bem explicado aqui pelo senador Agrippino no seu pronunciamento. O que é essa alteração no cálculo e o que é essa alteração no cálculo do superávit primário? É, como bem disse o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, aspas, um drible que não dá certo. Nem mesmo o rei Pelé conseguiria driblar a meta fiscal. É um gol contra, não tem sentido, fecho aspas. Em outras palavras, a presidente Dilma Rousseff não cumpriu a lei. E como não pode burlar a lei e nem quer ser incursa no crime de responsabilidade, quer mudar a lei. Usando a metáfora futebolística, que tanto agrada ao ex-presidente Lula, é como perder um jogo e querer vencê-lo no tapetão, mudando-lhe a regra depois do apito final. Esse é o, aspas, jeito do PT de governar, fecho aspas. Sempre distorcendo os fatos a priori e a posteriori. Engana, subtrai a verdade, distorce-a, ainda diz que vai fazer. Depois, quando não faz, diz que não disse ou que não sabia. Ou busca ainda um jeito de torcer a realidade para que a sua incompetência ou hipocrisia não apareçam ou não o incriminem. Esse jeito PT de governar governou também a campanha da presidenta Dilma, que o digo os candidatos que a enfrentaram, senador Aécio Neves, o saudoso Eduardo Campos, Marina Silva, tiveram que suportar toda a sorte de leviandades, mentiras e distorções da realidade. A presidenta Dilma, Lula e seus companheiros, aspas, fizeram o diabo, fecho aspas, como ela havia previsto que fariam para ganhar as eleições. Depois de fechadas as urnas, a verdade boiou e tomou a luz do sol. Tudo ficou claro então. O PT fez tudo o que dizia que seus adversários fariam. Os juros foram aumentados pelo Banco Central, o Ministério da Fazenda quase foi entregue a um banqueiro e parece que termina nas mãos de um neoliberal. O desmatamento recorde veio à tona depois de ocultado pelo governo até o fechamento das urnas. E o ex-atual ministro da Fazenda, Guido Mantega, demitido desde a campanha, anunciou a revisão de benefícios da Previdência, coisa impensável de dizer durante a campanha eleitoral. Mas o embuste já vem de muito antes das eleições. Há vários exemplos eloquentes disso, dois dos quais com graves consequências para o país. O primeiro, de menor importância, mas que revela bem o jeito PT de governar, foi a manipulação dos números referente à retirada de parcela da população da miséria. Em pronunciamento em cadeia de rádio e televisão sobre a Copa do Mundo, no ano passado, a presidente Dilma disse que em uma década foram retirados, aspas, 36 milhões de brasileiros da miséria, fecho aspas. Dias depois, a Folha de São Paulo informou que estudo publicado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, órgão do próprio governo, apontava que de 2002 a 2012 o número de miseráveis ou extremamente pobres havia caído de 14,9 milhões para 6,5 milhões. Uma redução, senador Renan, de apenas 8,4 milhões e não de 36 milhões, como disse a presidente. Mas isso não teve a menor importância para o Planalto.
houve uma resposta e ficou por isso mesmo. O importante é que o número fosse grande, vistoso e bom para enganar os eleitores, o que já estava feito. Outro exemplo do estelionato eleitoral que se ampara no jeito PT de governar e o complementa foi a edição da medida provisória 579 de 2012. A presidenta Dilma foi à televisão, em rede nacional, para anunciar uma redução de 20% das tarifas de energia elétrica. Decisão tomada por puro cálculo eleitoral, como manda a cartilha do populismo petista, e sem consulta prévia a nenhum dos interessados. A medida provisória quebrou as pernas da Eletrobras e quase quebra várias empresas privadas do setor elétrico brasileiro. Ainda assim, as tarifas subiram astronomicamente este ano e continuarão a subir ainda mais em 2015. Além disso, há um rombo ainda mal estimado de algo em torno de 60 bilhões de reais a serem pagos pelo consumidor de energia elétrica ou pelo contribuinte, caso a conta seja pendurada no Tesouro. O governo teve que socorrer as distribuidoras privadas de energia elétrica ou elas quebrariam. A presidenta Dilma parece não conhecer a máxima do conselheiro Acácio. Aspas, as consequências virão depois, fecho aspas, e vai fazendo seus estragos. Outro exemplo ainda mais grave, pois importa crime de responsabilidade, é a denúncia trazida pela revista Veja, neste final de semana passado, sobre o caso do Petrolão, entre aspas. A revista revela mensagem do delator premiado do caso, Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, enviada diretamente à presidenta Dilma, quando esta era chefe da Casa Civil, em evidente e inexplicável quebra de hierarquia, para alertar sobre a ação do TCU contra irregularidades na refinaria Abreu e Lima e outras obras e sugerir a ação política do governo contra a investigação do tribunal. Para resumir a história, segundo a revista, a presidenta Dilma encaminhou o assunto à CGU para as providências cabíveis. Determinou que o grupo de acompanhamento do PAC examinasse o assunto junto com a Petrobras e o Ministério das Minas e Energia, e que participasse de reunião com representantes do TCU, da Comissão Mista de Orçamento do Congresso, da Petrobras e do Ministério de Minas e Energia. Mas quando finalmente o Congresso decidiu suspender as verbas para a obra da refina Abreu e Lima no orçamento de 2010, atendendo às recomendações do Tribunal de Contas, o presidente Lula, numa atitude inédita em matéria orçamentária, usou seu poder de veto para invalidar o trabalho do Tribunal de Contas da União e passar por cima da decisão do Congresso Nacional. Nas razões do veto, o presidente Lula alegou que em reunião realizada com membros do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com indício de irregularidades graves da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, com a participação de representantes do TCU, do Ministério de Minas e Energia, da Casa Civil, da Presidência da República e da Petrobras, houve consenso sobre a viabilidade da regularização das pendências identificadas pelo TCU e foi acordada a criação do grupo de trabalho para avaliar e sanar essas questões, garantindo-se que fossem adotadas as medidas necessárias para assegurar a regularidade das obras. Seja como for, se já naquela época isso parecia um grande absurdo, hoje, à luz do pouco que já se sabe sobre o maior escândalo de corrupção da história do país envolvendo a refinaria Abreu e Lima, pode-se suspeitar, sem leviandade, de crime de responsabilidade da presidenta Dilma e do ex-presidente Lula, por ação ou por omissão, não impediram que irregularidades acontecessem numa obra que, hoje se sabe, irrigava bolsos e caixas de campanha. Só o que será devolvido por criminosos confessos e em regime de delação premiada
já monta quase R$500 bilhão. Infelizmente, ainda saberemos muito mais, para a desgraça dessa grande empresa que é a Petrobras. Com a palavra, Já concluo, presidente. Focado num projeto político que tem como único objetivo a perpetuação no poder, trabalha silenciosamente nessa direção, de forma demagógica, populista e criminosa, como restou demonstrado no escândalo do Mensalão, sem medir as consequências para o futuro da nação. O resultado é desastroso. As duas maiores estatais do país estão em situação crítica. A Eletrobras, com suas ações negociadas abaixo do valor patrimonial, teve prejuízo de R$2,7 bilhões só no terceiro trimestre deste ano, o que já inviabiliza a remuneração mínima de 6% prometida aos acionistas. A Petrobras, investigada aqui e no exterior, foi a empresa que mais perdeu o valor de mercado no governo de Dilma Rousseff. Em 31 de dezembro de 2010, a companhia tinha valor de mercado de R$380,2 bilhões, caindo para R$179,5 bilhões no dia 24 de novembro de 2014, encolhimento de R$200,6 bilhões. Não consegue sequer apresentar um balanço auditado crível, que terá que rever balanços anteriores para corrigir os valores de propinas pagas no escândalo do Petrolão. O país, graças às pedaladas da Secretaria do Tesouro, vive grave crise fiscal. As contas não fecham, são maquiadas e rola-se o problema da gastança irresponsável para o futuro. A inflação açoita a população, especialmente os mais pobres, aqueles que o PT jura defender. Não é mais possível conviver com os desmandos e o trágico caminho que o PT pretende nos fazer trilhar. A hora é essa. Precisamos todos trabalhar muito para cobrar responsabilidades e colocar o país no caminho certo da decência e do progresso. Muito obrigado, senhor presidente.